No segundo dia do Enem, os números se fazem presentes na prova e a paciência na hora de fazer os cálculos e interpretar as questões é crucial para você ir bem-sucedido no segundo dia do Enem. Para falar mais sobre o que cai da disciplina no Enem, conversamos com a professora de matemática do Instituto Federal de Cubatão, Letícia Giorgiano. O Enem, ele é uma prova diferente dos demais vestibulares, né? Isso porque ele avalia competência. Então, ele não descreve uma lista de conteúdos como as provas da FUVEST, da Unesp e outras provas mais clássicas. Ele vai descrever quais são as habilidades que você tem que adquirir, vamos dizer, adquirir ou construir durante a sua escolaridade. Então, se você buscar o manual do Enem, você vai ver coisas do tipo identificar padrões e generalizações em situações do cotidiano. Então, ele não vai dizer para você que você precisa saber progressão aritmética, progressão geométrica. Ele vai vir sempre pelos verbos, por uma ação, por uma reflexão. Então, essa já é uma diferença bem grande do estilo da prova do Enem. E aí, em matemática, o que costuma mais cair é nesse sentido de você trazer uma situação do cotidiano para uma relação matemática. Não tem uma lista de conteúdos que mais cai, mas, assim, a princípio a gente percebe que o Enem, ele espera que você saiba muito sobre função, sobre o conceito de função. Então, olhar uma situação, problema, em que você identifique duas variáveis que estão relacionadas entre si e que se comportam de uma maneira que tem um padrão, e aí você resolve um problema a partir disso, muitas vezes com função. Outra questão que cai bastante, outro tipo de questão que cai bastante, é relacionada à leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Mas não é simplesmente tirar a informação do gráfico, por exemplo, qual é o país que tem maior população. Não, você vai ter que articular a informação, muitas vezes o enunciado do texto junto com o dado para tirar uma conclusão. Então, normalmente, das 45, umas 12 questões têm relação com análise de dados. Então, é uma temática, vamos dizer assim, bem interessante de você trabalhar e se aprofundar. Algo que cai também todos os anos é a identificação de figuras geométricas, seja planas ou espaciais, numa situação do cotidiano. Você identificar qual que é aquele tipo de figura, porque conhecendo o tipo de figura você sabe quais são as características daquele grupo e aí você vai poder inferir ou tirar conclusões sobre aquilo. Então, mais do que uma lista de conteúdos, você precisa resolver situações de problema. A professora dá dicas para utilizar na hora de realizar os cálculos. Falar de conta no Enem é bastante complexo, porque assim, se você está fazendo muita conta no Enem, você fez algo errado. Essa é a grande verdade, O Enem, ele prevê que você resolva as questões numa média de 3 minutos. Então, se a gente percebe que gerou uma conta muito grande, muito complexa, minuciosa, pode ser que você tenha criado uma estratégia que não tenha sido a mais adequada para aquele momento de prova. E, normalmente, o que o Enem faz, quando tem umas contas grandes, é a simplificação. Você percebe que logo de cara você vai conseguir simplificar. Então, se tem muita conta, desconfia que provavelmente tem uma estratégia mais interessante para aquele momento. Não que a sua esteja errada, mas fazer a conta na mão ali durante a prova pode não ser interessante, Então, de fato, assim, o momento das contas são complexos, mas eu digo assim, começou a ficar muito difícil, muito extenso, desconfia, vê se você consegue criar uma nova estratégia. Então, nessa de você resolver por uma outra forma, você vai tomar muito tempo e vai acabar não se dando tão bem na prova como um todo.